O tema de hoje é que azar ou providência divina. Um homem teve que participar da paixão de Cristo. Eu confesso que eu nunca liguei muito para essa parte, né? E muita gente considera isso como um incidente, né? Alguém participar da paixão de Cristo carregando o madeiro, né? Era comum na época aquela parte vertical da madeira já ficar posicionada, fincada na terra, e aquele que seria crucificado, além da humilhação, além da tortura, ele ainda tinha que carregar a parte que ficaria na horizontal. Mas antes da gente ler o texto bíblico como base, a gente está na véspera de comemorar a paixão de Cristo sexta-feira que vem. Isso está no nosso calendário. Mas tem que estar na nossa memória, que a gente lembra toda vez que a gente participa da mesa do Senhor, da ceia. E é importante a gente saber o seguinte, que há 3 características da morte de Jesus. A primeira característica que é sacrificial. Por que sacrificial? Humanos ofendem a pessoa divina, se rebelam quanto ao direcionamento do Criador, bate de frente com aquele que tem todo o domínio, e o texto lá que começa o Evangelho começa em Gênesis e não em Mateus, diz que se comerdes, se desobedecerdes, morrerão. Só que eles não morreram. Misericórdia, graça, bondade permitiu que o sacrifício de Jesus, que já estava planejado antes da criação do mundo, garantisse vida, continuidade de vida na terra, mesmo nós sendo ofensores do Criador. Aí Deus, didaticamente, pedagogicamente, instala o sistema de sacrifício em Israel. Um inocente tinha que morrer por causa do pecado do cidadão e da cidadã. Ele levava um animalzinho, o sacerdote colocava a mão na cabeça do pecador e na cabeça do animal, significava transferência de pecado, e o animalzinho, o inocente, morria. Didaticamente, ensinando que a quem ofende o Criador, a santidade infinita do Criador, merece morrer. Porque está escrito, o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna está sendo garantida para nós, que era para todo mundo morrer, não ia sobrar ninguém aqui, tá, gente? Se no primeiro pecado de ofensa a Deus e ao próximo, Deus fosse agir, já usar a sua justiça, que é uma ofensa muito grande, a santidade de Deus é tão grande, tão perfeita, que é uma ofensa infinita. Aí Deus, no seu plano, permite vida na terra, até aqui, até então. Então a morte de Jesus é sacrificial. Segunda coisa que todo cristão tem que saber, a morte de Jesus é substitutiva. Substitui a mim e você. Porque eu e você não temos dignidade para morrer por nós. Nós não temos condição de pagar. Por quê? Se a gente vai pecar hoje, fica sabendo que amanhã você vai pecar. A gente não tem dignidade moral, a gente não tem dignidade de valor infinito para pagar pelos nossos pecados. Então Deus nos substituiu por meio de Jesus. A morte de Jesus é sacrificial, substitutiva e é redentora, libertadora. Redenção significa libertação. O que acontece? Estamos livres do poder da morte. Porque Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15 diz que, ó morte, onde está a sua vitória, ó morte? Onde estão as suas correntes que aprisionava? Na vitória de Cristo, a morte perdeu. Então, todos nós sabemos que estamos em Jesus, que estamos livres. Livres da morte, do domínio da morte. Por mais que você morra fisicamente hoje, a garantia de que Jesus ressuscitou garante, mostra que você também ressuscitará.
Ele é a primícia, ele é a primeira amostra de uma colheita. E Jesus foi a primeira amostra de que nós ressuscitaremos. Então é redentora, libertadora de nós mesmos. Você quer ter liberdade? Não tenha liberdade por você, que você vira um escravo. A nossa liberdade é quando a gente é servo de Cristo. Aí a gente deixa de ser escravo do nosso coração. Então Marcos 15 diz assim, a partir do verso 1. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei e todo o alto conselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Amarraram Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Lembrando que ele já tinha sido preso no capítulo 14. Ele estava no monte, ele estava à meia-noite, ele já tinha sido aprisionado e Judas já tinha o traído. Verso 2, Pilatos lhe respondeu, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz, na nova versão transformadora. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou, você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. E um dos principais era Barrabás, um revolucionário. Havia cometido assassinato durante uma revolta político-social. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou, querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Que loucura! Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhe perguntou, então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça. Que loucura! Então saudavam zombando, salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas, e então o levaram para ser crucificado. Aí vem algo também interessante. Um homem chamado Simão, de Cirene, um norte-africano. Cirene era uma colônia grega na Líbia, lá do norte da África. Passava ali naquele momento. Talvez ele estava indo para comemorar a Páscoa. O mundo todo ia em Jerusalém. Passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Entre parênteses, Simão era pai de Alexandre e Rufo. Não era comum, tá? Alguém desconhecido ter registrado a sua descendência. 22. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então, os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele, tiraram sorte para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam, ele foi contado entre os rebeldes.
O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam, você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo, desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode nem salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Que tentação, hein? Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Marcos registra. O outro evangelista registra que um deles depois dá a entender que ele mudou de ideia, né? Aí ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas, e por volta das 3 da tarde Jesus clamou em alta voz, Eloi, 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 lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Só parando nesse texto aí, volta aí, Felipe, por favor. Quando se usa esse termo lama aí em aramaico, não é lami. Lami é por quê. Quando se faz uma pergunta sabendo que vai ter uma resposta. Quando se usa no aramaico lama, e no hebraico, que é muito parecido, lama é um questionamento sabendo que não vai obter resposta. 35. Alguns que estavam ali ouvindo isso disseram, ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu no caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Esse texto aqui é o seguinte, alguns entendem que queriam dar uma sobrevida para Jesus na cruz, objetivando zombar dele, porque em Malaquias capítulo 4, fala que Elias viria preparar o caminho. Então eles não entenderam que o João Batista veio num ministério parecido com o de Elias, e eles queriam dar uma sobrevida para aguardar, para zombar de Jesus. Cadê Elias que não vem? Aí continuando, então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. E quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou, esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram para Jerusalém. Tudo isso aconteceu numa sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado, ao entardecer. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol, colocou num túmulo escavado na rocha, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Esse é o texto narrativo do Evangelho de Marcos, que casou direitinho com a véspera da Páscoa, que a gente começou a série em outubro de 23. Então, no capítulo 15, que a gente leu, o Felipe está liberado, tá? Você pode voltar, por gentileza. Então, no capítulo 15 que a gente leu, existem algumas fases. O julgamento de Jesus diante de Pilatos, soldados romanos humilhando Jesus, participação não programada de Simão de Cirene, né? A crucificação, 9 horas da manhã, a morte de Jesus, às 3 da tarde, quando ele clama, lama sabachthani, por que me desamparaste? Me abandonaste, não é revolta, é dor. Porque estudiosos entendem que aquele sentimento de Jesus não foi comum. Devido às trevas, mostra um abandono do Pai. Ele sentiu aquilo que as pessoas que vão para o inferno sentirão. A ausência total da presença divina, da graça divina presente. A cortina do santuário rasgou, rompe ali aquele cerimonial. Lembra a didática do sacrifício? Acabou. Acabou, agora os homens têm acesso a Deus.
Eles insistiram um pouco com o tempo, mas em 70 depois de Cristo, conforme já foi dito, acabou o tempo. O povo israelense, israelita ou judeu, seja como for, não pôde mais fazer nenhum sacrifício mais. Soberania divina na história. Pega o seu livro de história e compara com as profecias e o sepultamento de Jesus. Mas que azar Simão teve, ou foi uma providência divina na vida daquele homem? Uma providência divina para que eu e você entendêssemos coisas importantes do Evangelho. No verso 21, um homem chamado Simão, lá da norte da África, lá de Cirene, passava no momento, vindo no sentido contrário, tá? Se está falando que ele estava vindo do campo, Jesus saiu de Jerusalém para ser crucificado fora da cidade. E o cara vindo no sentido contrário. Encontra e os soldados logo vê e fala assim, vem cá você, vai carregar agora essa madeira aqui. E os soldados tinham autoridade para isso, para dar ordens. E não vai para ver não, vai junto também. Ele era de uma cidade grega, de uma colônia grega localizada na Líbia, norte da África. Então é super interessante que evangelhos não oferecem detalhes familiares, mas no caso desse desconhecido aqui, que aparece, há detalhes. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. Aí olha que interessante, Paulo, em Romanos capítulo 16, verso 13, cita Rufo. Tudo indica que, ele escreve assim, ó, Romanos 16, verso 13, Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também é minha. Paulo cita o filho de Simão. Aí alguns interpretam que é o mesmo filho desse cara que encontrou com a trajetória da crucificação. Então, a família de Simão teve um papel significativo na história da redenção, na história da igreja, na comunidade cristã primitiva, porque Marcos fez questão de citar. Se Marcos abre um parênteses e cita, porque a igreja daquela época que foi destinado o evangelho de Marcos, conhecia os dois. Que coisa tão interessante. Aí Deus, na sua providência, inclusive a gente aprende com esse fato, que ele envia um estranho para aliviar o sofrimento do seu filho naquele momento que estava insuportável, nos momentos finais. Aí, esse homem que aparece do nada, entre aspas, do nada, ele é um símbolo de um chamado para os seguidores de Jesus compartilharem dos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3:10, o apóstolo Paulo disse que eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos. Embora Simão foi inicialmente forçado, ele foi colocado numa proximidade física com Jesus. No momento de dor, em seu momento de maior dor, um desconhecido dos discípulos esteve fisicamente próximo do Salvador em dor e sofrimento. Um estrangeiro, irmãos, um estrangeiro foi chamado para carregar a cruz. E o símbolo da fé cristã é o evangelho sendo espalhado para todo o mundo. Olha que coisa linda do texto. E a população lá de Cirene, da origem desse homem, era uma mistura de raça, de etnias. Era uma mistura de grego, né, sangue grego, sangue judaico, com influência africana, ou puramente africana. A providência divina proporciona que alguém vem no sentido contrário e ajuda a carregar a cruz de Jesus. Alguns devem ter dito assim, que azar desse homem, que furada, estava no local errado, estava numa hora errada, possivelmente em sentido contrário, porque ele diz o texto que ele estava vindo do campo, aí ficou mais visível ainda para os soldados romanos.
Então, com base nessa referência do Evangelho, nós somente entenderemos melhor o sacrifício de Jesus se a gente estiver próximo de Jesus no seu sofrimento. O que esse texto tem que clarear para a gente hoje? Você olhar para o sacrifício de Jesus com os olhos de Simão. Você está próximo do ato sacrificial, substitutivo e redentor de Jesus, faz uma diferença na sua vida. O que a gente aprende? Primeiro, a proximidade com o sofrimento de Jesus nos permite ver Deus sentindo dor. Muitas vezes nós esquecemos que Deus sentiu dor. Dor de desprezo. Rei dos judeus, salve a si mesmo. Dor física, açoite brutal. O texto diz que os soldados romanos levaram Jesus para um lugar e chamaram toda a turma para vir para cima dele. Dor emocional, zombaria, humilhação pública, nudez. Tiraram a roupa de Jesus. E a gente às vezes se esquece dessas coisas. Mas há 700 anos antes de Cristo, foi desprezado, já estava previsto, rejeitado, homem de dores, conhece o sofrimento mais profundo. Olha que texto, conhece o sofrimento mais profundo. Damos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e nós não nos importamos. Gente, isso acontece até hoje? Para a gente pensar, damos as costas para ele e desviamos o olhar, foi desprezado, não nos importamos. A paixão de Cristo é mais uma data só para a gente? A ceia do Senhor é mais uma data só para a gente, religiosa? Há 700 anos antes de Cristo, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Deixamos os caminhos de Deus para seguir nossos caminhos. Todos nós. Todo aquele pessoal que gritou crucifíquio conhecia essa passagem. Os judeus conheciam muito bem essa passagem. Nós conhecemos essa passagem. Nós vimos o seu cumprimento por meio de 700 anos depois de Cristo, antes de Cristo, no ano cerca de 34 ou 37 depois de Cristo. Nós estamos vendo o texto, lendo o texto hoje. Aí a pergunta para mim e para você: demos as costas para ele? Estamos desviando o olhar? Ele foi desprezado e não nos importamos mais com o sacrifício de Jesus? Simão viu de perto o sofrimento de Jesus. A nossa vida é dirigida de uma forma que nós fazemos o que queremos, conquistamos e sonhamos, mas consideramos o legado do sofrimento de Jesus em nossas decisões? Ou nos esquecemos com a loucura da vida, da rotina, e a gente dá as costas, desvia, a gente não se importa mais com o que Jesus fez? Segunda coisa que a gente aprende: a proximidade com o sofrimento de Jesus produz em nós identificação com ele. Olha só que interessante, 700 anos antes de Cristo, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Na
corrigido e fiel verá a sua posteridade. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, e depois ele deixa um legado que nós somos descendente, conforme foi profetizado 700 anos antes da morte, nós passamos a entender também que fazemos parte da missão de Jesus. Essa missão ela somente é digna para quem se encanta com o amor, com a dor de Jesus. Para quem se constrange, ao invés da gente se encantar com os sistemas do mundo e achar e querer o céu nesse momento e abandonar o sacrifício de Jesus e o governo futuro, falar mais desses sistemas falidos, incorrigíveis, inconsoláveis, do que falar do sacrifício, do amor do Deus Pai que nos entregou o seu Filho. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve assim: eu quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que ressuscitou, eu quero sofrer com Ele participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E no contexto, ele continua: eu choro. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, não sei se eu não me engano, 12, eu choro, me fazem chorar, porque quando eu vejo um falso evangelho pregado de inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre, é o apetite, em outra tradução, eles só pensam em coisas terrenas, mas a nossa cidadania é celestial, porque a gente aguarda o retorno do nosso Salvador que transformará o nosso corpo mortal num corpo imortal. Essa que deve ser a nossa visão. Quando a gente vê o que Cristo fez e como Deus está conduzindo a história, o nosso anseio é aguardar o retorno dele. Não depositar esperanças nos sistemas falidos. De onde Paulo tirou essa ideia de eu quero participar com ele na sua morte? O próprio Jesus. Depois Jesus chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simão de Cirene foi o primeiro exemplo vivo, prático, literal, de tomar sobre si uma cruz de Jesus. O contexto desse texto aqui é desapegar do estilo de vida. Quem quiser, quem apegar a sua vida vai perder. Está falando logo depois. Perder a sua vida para ganhar. Ou seja, não é deixar de viver, de comer, de beber, de participar dos atos da vida civil. Não estou falando disso. Não é para um mosteiro, igual fizeram na Idade Média, para conseguir não pecar. Não é disso que eu estou falando. Mas é de não depositar esperança aqui. E depositar esperança no que vem para nós, os salvos em Jesus. Perder o mundo, você ganha a vida. Não haverá troca depois, ele continua dizendo, que dará o homem para salvar a sua vida. Não tem como dar, não tem dignidade, não tem dinheiro que paga. Não tem valor que paga o que Jesus fez na cruz do Calvário. Está falando também, ele continua dizendo, aquele que se envergonhar de mim. Simão passou a maior vergonha ali. Para todo mundo que estava ali, foi um trágico. O que se deu mal. Estava no local errado, na hora errada. Simão foi e carregou, teve que carregar. É isso que Jesus está nos ensinando. Enfrente o sistema, o mundo, a dominação ideológica na sua mente. Olhe para o Evangelho que transcende todas as coisas e a esperança está no retorno do seu e do meu Salvador. Na proximidade de Simão, talvez um africano, 100% africano, talvez um miscigenado de raça, um pardo. A identidade daquele homem, tudo dá a entender que passou a fazer parte a partir daquela experiência. Porque ele deixou ouvir filhos que a igreja conhecia.
e que Paulo conhecia. Então, a proximidade com o sacrifício de Jesus produz em nós identificação com ele. E terceiro, a proximidade com o sofrimento de Jesus nos ajuda a suportar dores. Primeiro, suportar dor por constrangimento. Como assim? Várias dores que eu tive que enfrentar, que eu achei que eu não devia passar. Aí quando eu olho para Jesus, me abaixo, me dobro. Eu não mereço? Jesus disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, no sentido de constrangimento, o sofrimento de Jesus nos ajuda a suportar nossas dores. No sentido de recebimento de ajuda, o sofrimento de Jesus, o Deus que se fez humano, sofreu intensivamente e precisou de ajuda. O Deus que se fez humano recebeu a ajuda de um homem desconhecido da galera, do norte da África, para terminar a sua missão, a sua trajetória tão terrível que estava passando. Aí o nosso orgulho tem muita dificuldade para lidar com o sofrimento. Eu não mereço, eu não posso, isso não pode acontecer comigo. Por que eu? Por quê? Por que Deus? Por que Deus, então? O nosso orgulho tem dificuldade em receber ajuda humana. A gente tem dificuldade para pedir ajuda, receber ajuda humana e ajuda divina, quando a gente quer andar com as nossas próprias pernas. Aí a gente aprende, o texto que foi citado aqui, temos um grande sumo sacerdote. Ele entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O seu orgulho, o meu orgulho, permite que a gente faça isso? Ou a gente continua tentando se livrar do sofrimento, não aceitando o sofrimento, chateado com Deus, revoltado com Deus, porque não pode sentir dor? Quando a gente se lembra do sacrifício de Jesus e se aproxima dele com um olhar, olhando nos olhos dele, vendo a sua dor, o seu sangue derramado, esse momento é o momento da gente trabalhar nosso orgulho. Por mais que doa muito. Olhar nos olhos de Jesus ensanguentado, machucado, sem forças, é uma terapia cristã para a gente suportar nossas dores. Por último, a proximidade com o sofrimento de Jesus gera legado de redenção. Marcos registra: Simão era pai de Alexandre e de Rufo. E Paulo menciona Rufo, eleito no Senhor, e menciona a mãe de Rufo, esposa de Simão, também é minha mãe, no sentido mãe na fé. O que você e eu temos deixado de legado para nossos filhos, familiares, nossos amigos, nossos vizinhos? Quais histórias eles contarão sobre a sua experiência de fé? Simão de Cirene, imagine ele contando para sua família a experiência que ele teve no sentido contrário, encontra alguém que estava sendo crucificado. E esse foi chamado o Filho de Deus. Marcos escreve seu evangelho cerca de 60 anos depois. 60 anos depois de Cristo, melhor dizendo, uns 30 anos depois. Cita Rufo e cita Alexandre. Entre parênteses, né? A igreja sabia quem eram os filhos de Simão. Então nós vimos aqui 4 coisas. Ver Deus sentindo dor é muito importante para mim e para você seguir em frente com a vida. Ver Deus sentindo dor é muito importante para a gente não se iludir com os sistemas desse mundo.
Ver Deus sentindo dor, olhar nos olhos de Deus fragilizado, não conseguindo carregar mais o pedaço de madeiro, nos ajuda na identificação com Ele. Simão carregou uma cruz. E Ele já tinha falado, tome a sua cruz e siga-me. A proximidade com o sofrimento, ver Deus sentindo dor, nos dá refrigério na nossa dor. Porque eu e você não somos melhores do que Jesus. Proximidade com o sofrimento, a gente começa a ter atitudes que geram legados na história da redenção. Veja bem, Simão vai ser conhecido na eternidade como o cara que ajudou Jesus a levar a cruz. E você e eu, como seremos conhecidos na eternidade? O que a gente tem feito aproveitando esse legado da redenção? Na nossa vida cotidiana, nas coisas ordinárias comuns da vida ou nas coisas extraordinárias que acontecem? Como igreja de Jesus, na sua comunhão. Então, para aquele que se vê no sentido contrário à missão de Jesus, até ali Simão de Cirene estava no sentido contrário, Jesus saindo da cidade e indo para o campo. Simão indo do campo, saindo do campo e indo para a cidade, encontram-se. Talvez você se viu assim, no sentido contrário à missão de Jesus. Jesus estava em missão ali. Simão muda a rota e foi, por mais que foi obrigado, aquilo foi totalmente didático na vida dele. Talvez alguém diz assim, eu já defini minha rota de vida, eu que toco minha vida. Para que consultar a Deus? Por que pedir a vontade de Deus? Já defini minha rota. Talvez alguém pense assim, ser discípulo de Jesus impactará minha agenda, impactará meu tempo. Talvez alguém diz assim, ser discípulo de Jesus vai impactar minhas liberdades de escolha. Impactou o tempo de Simão de Cirene, impactou sua liberdade de escolha, impactou seu tempo. Ser discípulo de Jesus me fará importar com coisas que eu não quero me envolver. Talvez alguém pense assim, não quero me envolver com coisas, e ser discípulo eu vou ter que ter compromissos. Eu não aceito sofrimentos. Não aceito sofrimento de maneira nenhuma. Como assim? Não aceito ajuda. Não quero ser ajudado por ninguém. Todos esses pensamentos são normais na cabeça de um pecador como você e eu. Normais. Pensamentos normais. Deus sabe disso. Por isso a profecia 700 anos antes de Cristo, demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia. O significado de Evangelho é boa notícia, porque a notícia ruim era horrível. É como se fosse assim, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa ou uma ruim. Qual que você quer primeiro? Aí eu peço, eu quero a má notícia. A má notícia é que você está condenado. E você não pode pagar porque você ofendeu o Rei do Universo, sua santidade é infinita, e o salário do pecado é a morte. A boa notícia é que se você crê que Jesus, na sua dor, te substituiu sacrificialmente, redentoramente, sacrificial, redentor e substitutivamente, você perdeu todo o seu mérito. Você não é gente boa assim, não. Não é cidadão de bem assim, não. Se você vacilou hoje, vai vacilar amanhã. Se você entender isso, baixar a sua guarda, o seu orgulho, você está salvo. Aí você vai se identificar com esse sacrifício de Jesus e agora a sua entrega será sacrificial. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis agora o vosso corpo em sacrifício vivo. Isso é o seu culto racional, Romanos capítulo 12. Ou seja, o que é culto racional? Não é
Não está falando de que você não pode ter emoção. Culto racional é entender tudo que Deus fez na história. Paulo estava construindo as bases na carta aos Romanos. Aí você passa a entender e você se entrega pelo sofrimento de Jesus. Então, façamos hoje uma reflexão para a gente concluir. Em qual rota nós estamos seguindo? Em qual rota nós estamos? Azar ou providência divina Deus te encontrar? É azar ou providência divina Deus mudar a sua rota? É azar ou experiência difícil, impactante na sua vida para você se aproximar do sofrimento de Jesus? Ver Deus sentindo dor, identificar-se com Ele, nos ajuda a suportar as nossas dores e gerar legado de redenção. Para finalizar, a frase da semana passada. O reconhecimento do valor infinito do sacrifício de Jesus é o motor que impulsiona a grandeza da nossa entrega em serviço e a generosidade da nossa dedicação, assim como aquela mulher do vaso de alabastro que fez tudo o que podia. Desperdice sua vida, ou melhor, não desperdice a sua vida com os sistemas falidos do mundo. Não desperdice a sua vida com as ideias divergentes do mundo. Não desperdice a sua vida com as visões antagônicas do mundo. Gaste-se, não, aí não é desperdiçar, gaste-se em dedicação, entrega àquele que morreu por mim e por você. Vamos orar, curva sua cabeça. Eu queria fazer que você fizesse esse exercício. Imagine que você é Simão de Cirene e encontrou aquela situação caótica. Deus fragilizado, curvado, não conseguindo caminhar, não conseguindo carregar um pedaço de madeira. Olha que cena, depois de ser humilhado, açoitado, todo ensanguentado, zombado, colocaram coroa de espinho, deixaram ele nu, vestiram uma capa vermelha para zombar que ele era rei. Ele tinha todo o poder de reação e não reagiu. E Deus, humilhado dessa forma, você encontrando com Ele pelo caminho, e depois desse encontro, você vai saber que Ele ressuscitou. Qual seria o seu dispêndio de energia para honrar esse ato de amor, de substituição, de sacrifício e de redenção? O que podemos produzir melhor e mais de obediência, de cuidado com o seu reino, de cuidado com o próximo, de amor, de ajuda, de receber ajuda, com a sua dor horrível. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, a dor é subjetiva, mas compare a sua dor com a dor de Deus, que não precisava passar por aquilo. Alcance nesse momento refrigério na sua alma, corrija a sua rota, e que Deus cure a sua vida, a sua alma, os seus passos, a sua saúde, porque esse ato de amor nos garante cuidado, nos garante vida, nos garante um legado. Ó Deus, nesse momento estamos aqui, reconhecendo, Senhor, olhando Jesus ensanguentado, o Jesus enfraquecido, Jesus humilhado, o Deus se entregando em sacrifício, em substituição, em redenção. O único que tinha dignidade era o Filho, aquele de vida infinita, de perfeição infinita,
para pagar uma punição infinita. O único que teve dignidade, e porventura, Senhor, quantas vezes nós falhamos e nos esquecemos dessa cena, como se Deus não tivesse morrido, como se o sacrifício de Jesus foi apenas uma história. Deus, perdoe nossos pecados. Perdoa-nos quando nós esquecemos de Ti e do que o Senhor fez por nós. Restaura nossa vida espiritual, nossa comunhão. Se porventura essa mensagem vai chegar em muitas pessoas, eu espero que Teu Espírito faça isso. Que Teu poder reconciliador do Espírito Santo faça um milagre nesse pensamento, que haja mudança de entendimento e reconhecimento do senhorio do Senhor e do Deus exaltado que o Senhor é hoje. Obrigado, Senhor. Um amor constrangedor, incompreensível, por isso que os gregos chamavam de loucura e os judeus chamavam de escândalo. Mas nós, Senhor, que temos o Espírito, chamamos isso de amor, de providência. Obrigado, Deus, que a minha vida, a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que são da fé em Jesus, seja uma vida de humildade, reconhecimento, gratidão e entrega generosa ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. vaso de alabastro.
sobre o Deus que salva.